Oi, aqui é a Mallory do Tudo Sobre Gatos e esse é o meu gato S. Ele tá com muita fome agora, o que é perfeito para o tema de hoje, que é como alimentar o seu gato. Então vamos abordar o básico sobre o que você deve dar ao seu gato, com que frequência você deve alimentar seu gato e quanto ele deve comer todos os dias. Bom, vamos direto ao ponto. Primeiro de tudo, eu preciso explicar que este vídeo não é para recomendar produtos específicos. Eu já fiz muitos vídeos sobre as melhores rações para gatos disponíveis no mercado, então eu vou deixar links na descrição caso você queira conferir. Em vez disso, eu vou dar conselhos gerais para te ajudar a escolher a comida certa, independente do que tem no mercado, e decidir como exatamente você deve alimentar o seu gato. Bom, espero que isso te forneça uma boa base. Além disso, preciso mencionar que este vídeo é patrocinado pela Tuft Paw. Talvez você já tenha me ouvido mencionar essa marca no canal. É uma empresa que fornece móveis estilosos para os gatos que deixam sua casa muito mais bonita, diferente de muitos outros itens para gatos. Se quiser ter 10% de desconto na compra, é só inserir o código AllaboutCat10 ao finalizar a compra. Muito obrigada a Tuft Paw por patrocinar este vídeo. Primeiro de tudo, vamos falar sobre o que o seu gato deve comer. Bom, tem tipo um meme no mundo dos gatos que diz que, na verdade, são eles que nos domesticaram. Os gatos nos treinam, então nós é que somos os pets deles, e não o contrário. Mas esse meme tem um fundo de verdade. Bom, os gatos começaram a se aproximar dos humanos há mais ou menos 10 a 12 mil anos atrás. Pelo que se acredita. E naquela época, eles vieram para aproveitar os ratos que ficavam nos estoques de grãos. Pelo menos é o que a história sugere. Então, esses gatos selvagens se aproximaram dos assentamentos humanos e, com o tempo acabaram sendo domesticados, mas sem muita interferência ou criação seletiva, como aconteceu com os cães, por exemplo, que foram selecionados ao longo de milhares de anos. Os gatos, por outro lado, ainda são praticamente iguais aos seus ancestrais selvagens. Uma das maneiras mais claras de ver como os gatos mudaram um pouco é observando que eles ainda são carnívoros obrigatório. Então, ao contrário de outros carnívoros que conseguem produzir certos nutrientes encontrados na carne crua, os gatos precisam desses nutrientes das suas presas e não existe outra fonte natural para isso. Um exemplo famoso é a taurina, um aminoácido encontrado praticamente só em fontes animais. Com exceção de algumas plantas como algas, mas é algo muito raro e pouco acessível para os gatos. Então, eles têm que conseguir a taurina de fontes animais. Tem também alguns ácidos graxos que os gatos têm que conseguir de fontes animais. E a única forma de fornecer esses nutrientes aos gatos sem dar animais crus e frescos é através de suplementos sintéticos. Todo alimento para gatos que segue as diretrizes da AFCO para completar as necessidades nutricionais modela os nutrientes que seriam encontrados naturalmente na presa do gato. Normalmente, quando você conversa com um veterinário sobre o que o seu gato deve comer, o papo termina por aí. O alimento do gato precisa ser formulado e atender às diretrizes da AFCO para ser nutricionalmente completo para a fase de vida do gato. Eles recomendam que o alimento tenha passado por testes de alimentação para garantir que seja adequado. E é sobre isso. Só para deixar claro, não sou veterinária nem nutricionista veterinária, então pergunte ao seu veterinário sobre isso. Eu só quero apresentar algumas informações interessantes a quem é tão curioso quanto eu. Tem duas coisas importantes que eu consideraria ao escolher a comida do gato, embora haja muito mais a ser levado em conta, mas tem duas que são as mais importantes. A primeira é a umidade. E há alguns anos eu tenho percebido que toda ração seca é deficiente em nutrientes. Ela consegue atender às diretrizes, mas como os gatos têm uma sede muito baixa, já se sabe que os gatos que consomem ração seca ingerem metade da quantidade de água daqueles que comem comida úmida, mesmo considerando a água que bebem. Isso significa que a ração seca é deficiente no nutriente mais importante, que é a água. Os gatos precisam de água para sobreviver e, talvez mais importante, para manter o trato urinário funcionando bem. Muitos, mas muitos gatos, principalmente os machos jovens, podem ter problemas como obstrução na uretra ou cistite. E uma das melhores maneiras de prevenir isso é alimentá-los com comida úmida. Então, eu nunca recomendaria dar ração seca.
Às vezes é mais conveniente e alguns gatos ficam viciados, mas se você puder oferecer uma comida úmida, por favor, faça isso. A segunda coisa que eu penso ao escolher a comida do gato é o teor de carboidratos. Isso é um assunto um pouco controverso, porque já foi mostrado que os gatos conseguem metabolizar carboidratos, ou seja, eles conseguem usar açúcar como fonte de energia. No entanto, isso não faz parte da dieta evolutiva dos gatos. Então, os gatos sempre viveram de presas inteiras e que não contêm essas fontes de carboidratos. Portanto, os gatos conseguem suprir todas as suas necessidades de energia e nutrientes sem precisar de carboidratos, e sim através de proteínas e gorduras. Além disso, foi demonstrado que tanto o metabolismo da glicose quanto das proteínas nos gatos afeta os níveis de glicose e insulina de maneira semelhante ao que acontece em humanos diabéticos. Assim, vemos uma semelhança entre um gato saudável e a patologia do diabetes em humanos. Não existe uma ligação conclusiva entre uma dieta rica em carboidratos e o desenvolvimento de diabetes em gatos, mas, considerando que isso não faz parte da dieta natural felina, que é algo que para o corpo dos gatos não tem nenhuma utilidade, eu diria que os carboidratos são desnecessários e não muito legais para a dieta de um gato. Fica muito mais fácil evitar alimentos ricos em carboidratos quando você começa a eliminar as rações secas, porque a maioria dos alimentos úmidos tende a ser livre desses ingredientes que aumentam os níveis de carboidratos. Quando você já tem uma boa base com alto teor de umidade e baixo teor de carboidratos, outras coisas que você vai pensar a respeito vão ser a reputação da marca, o preço e também considerações mais sutis que vão depender das suas preferências. Depois de escolher o alimento que você quer dar para o seu gato, quanto daquela comida você deve dar? Isso vai depender do seu gato. Filhotes precisam de cerca do dobro da quantidade de comida que um gato adulto, então cerca de 60 a 65 calorias por quilo de peso. Um gato adulto vai precisar de cerca da metade disso, em torno de 20 a 33 calorias por quilo de peso. Esse número pode variar dependendo de alguns fatores. Eu recomendo usar a calculadora de peso de gatos no site allaboutcats.com para descobrir qual deve ser o peso do seu gato e quanto ele deve comer para manter ou atingir o peso ideal. A ferramenta foi desenvolvida com a ajuda do veterinário Dr. Chris Van der Hoof. Muito obrigada! E é muito útil para ter um bom controle de quanto você deve alimentar o seu gato diariamente. Por fim, a questão é: quando você deve alimentar seu gato? Essa é uma pergunta interessante. Bom, alguns pesquisadores observaram com que frequência os gatos ferais faziam refeições. Eles caçavam, em média, 7,2 presas por dia e comiam cerca de 5 delas. Também houve estudos de laboratório que observaram quantas vezes os gatos iam comer e descobriram que eles faziam cerca de 16 refeições por dia. De qualquer forma, estamos vendo que os gatos fazem várias refeições ao longo do dia, muitas vezes em grande número. O número de refeições aumenta quando o gato está entediado, mas, em geral, os gatos não querem apenas 1 ou 2 refeições por dia. Eles preferem várias pequenas refeições. Isso pode não ser viável para todo mundo, mas eu recomendo dividir a comida do seu gato em pelo menos 2 refeições diárias nos horários em que ele caçaria naturalmente. Gatos são animais crepusculares, ou seja, eles caçam ao amanhecer e ao anoitecer, e é bom para eles comerem nesses momentos. Se possível, alimente seu gato ao amanhecer e ao anoitecer, e, se puder, divida em pequenas porções durante esses períodos ou esconda um pouco de comida pela casa. Isso seria o ideal. Bom, então é isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado e que você se sinta mais preparado para alimentar seu gato do jeito certo. Bom, eu vou colocar links para todas as minhas análises de ração e também guias na descrição para que você possa escolher um alimento bom e que funcione muito bem para o seu gato. Também vou incluir um link para se inscrever e receber o Guia Completo de Nutrição Felina, que é um PDF detalhado escrito e revisado por veterinários, abordando com mais profundidade as bases da nutrição felina e com algumas recomendações principais. Muito obrigada por acompanhar até aqui e muito obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço muito pelo seu apoio. Então,
Bom, obrigada de novo e até breve. Tchau!